Olá, boa noite a todos e todas que nos assistem nesta noite de domingo. Uma noite muito especial para mim, porque estou vivendo um momento de graça na minha vida. Este fim de semana, passei por um momento de cirurgia e recebi alta nesta manhã e posso estar aqui com vocês hoje para compartilhar a palavra de Deus e dar sequência à nossa série de mensagens sobre a última palavra sobre a vida. Acho que eu vivi comigo aquilo que o Senhor quer falar ao coração da gente com essas palavras. Quem tem a última palavra para a sua vida? Meu irmão, minha irmã, quem tem a última palavra sobre a minha vida é Deus. Não é o médico, não é a doença, não é o sofrimento, não são as circunstâncias, não é o momento político. Quem tem a última palavra é Deus. Esta série de mensagens está baseada nas 7 cartas do apóstolo João às igrejas da Ásia Menor, que se encontram lá nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse. Ali nós vamos encontrar uma série de recomendações às igrejas, e para cada igreja uma circunstância diferente. Parece que as cartas foram organizadas de uma tal maneira para que o emissário, o portador das cartas, pudesse ir de cidade em cidade, seguindo uma rota pré-estabelecida, já existente na época, para chegar com facilidade a todas elas. Eram comunidades que o apóstolo João conhecia muito bem, conhecidas como as comunidades do discípulo amado, essas igrejas que faziam parte do relacionamento do apóstolo João já na sua velhice. Estamos falando aí algo por volta do ano 90 do primeiro século, há muito tempo atrás, não é mesmo? Mas que aqueles irmãos e irmãs viviam uma situação de perseguição, de aflição, de preocupação, de crises internas, de problemas que enfrentavam, que parecia que era o fim da igreja. Parecia que eles não iriam suportar tamanha perseguição. Parecia que eles não iriam suportar a dor das heresias, das influências que eles recebiam dos grupos que infestavam a igreja no final do primeiro século. E aí então o Senhor se revela a João e pede para ele escrever a revelação num livro. E além do livro, ele pede a João escrever um recadinho. Eu costumo chamar de um bilhete, é como um bilhete mesmo, um recado para cada igreja da Ásia Menor. E esse recado, nós vimos na primeira mensagem, que eram recados de encorajamento. Era para dizer para eles, para que não desanimassem, para que seguissem adiante, para que não deixassem de confiar na presença de Deus, no poder de Deus no meio do seu povo. E para cada uma dessas cartas, nós vamos aqui, nessa série de mensagens, refletir sobre elas. O que o Senhor tem para dizer à igreja como última palavra nos dias atuais? Qual é o recado de Deus sobre a essência da vida? Aquilo que vale a pena a gente se importar, apesar dos problemas, das circunstâncias difíceis que enfrentamos. E hoje vamos conhecer o primeiro desses bilhetinhos, a primeira dessas cartas. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. Vou colocar aqui a apresentação que eu preparei
E o tema da nossa mensagem de hoje vai ser sobre a questão do amor fraternal. Há muitas pessoas que acham que o amor na igreja acabou e que as pessoas já não têm mais sentimento nenhum umas pelas outras. Mas, meus amados irmãos e irmãs, quem tem a última palavra sobre a vivência de amor da igreja? Mesmo em meio a tanto ódio, mesmo em meio a tanta mentira, tanta farsa, tanto fingimento que tem chegado na igreja, que as igrejas têm passado, nós queremos afirmar nesta noite que a última palavra sobre a prática do amor fraternal não vem dessas circunstâncias que nós estamos vivendo. Quem tem a última palavra sobre o amor fraternal na igreja é Deus. Amém? Bom, gente, eu quero deixar com você o texto que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Nós vamos conhecer a primeira carta. Essa carta vai do versículo 1 ao versículo 7, mas nós não vamos acompanhar a leitura de todo o texto. Vamos apenas ressaltar esse aspecto importantíssimo da carta de João aos crentes de Éfeso. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. Quem fez isso? Os cristãos, os membros da igreja, aqueles que deveriam cuidar da igreja, desde o pastor até a pessoa mais humilde da igreja. Todos deixaram o amor esfriar, deixaram aquela essência que trouxe aquele grupo para a convivência amorosa como cristãos e cristãs numa comunidade se esfriasse ou se transformasse em circunstâncias em que se tornou difícil eles conviverem uns com os outros. Meus queridos, minhas queridas, por causa desta palavra, eu tenho a compreensão de que quando o amor esfria, quando o amor fraternal fracassa, quando o amor fraternal acaba ou é substituído, há uma série de outras preocupações que começam a surgir na igreja. Essas atitudes que vão sendo marcadas por uma vigilância da vida do outro, pelo moralismo, pelo patrulhamento ideológico do outro, por tentar impor ao outro uma verdade que a gente tem como valor supremo para a gente, a fim de que todos e todas sigam as mesmas diretrizes. Mas, meus queridos, minhas queridas, essa imposição nada mais é do que a demonstração da falta de amor uns pelos outros. Uma coisa que podia ser ressaltada na vida da igreja de Éfeso é que aquela igreja era formada de crentes que eram bons ouvintes da palavra, eram pessoas muito prudentes na maneira de assimilar o conteúdo das Escrituras, mas havia uma característica a mais nesse zelo. Eles costumavam ter uma posição muito refratária a qualquer ideia que fosse diferente daquelas que eles defendiam. Não que isso fosse mal, não que isso fosse um problema, mas que chamou a atenção do Senhor Jesus, quando disse lá no versículo de número 2, bem no comecinho: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança.
essa característica da igreja de Éfeso foi fundamental para que ela se mantivesse firme. Foi importantíssima para que ela se mantivesse como uma igreja atuante. Até porque Éfeso era uma cidade importantíssima no cenário greco-romano. Ela era a primeira cidade no mar dos gregos, ali na região do Oceano Macedônico, ali da ilha de Patmos, onde João se encontrava, era fácil chegar de barco até aquele grande porto de Éfeso. E dali sair para todas as cidades que iam para o interior. Já haviam rotas, rodovias, se é que a gente pode chamar assim, naquela época, estradas pavimentadas que iam para todo o interior da Ásia Menor, que hoje compreende a Turquia, para escoar a produção, para levar a produção que eles adquiriam, mas também para vender a produção que eles produziam. E na cidade de Éfeso encontrava-se aquilo que eles chamavam de uma das 7 maravilhas do Ocidente. Uma das 7 maravilhas do Ocidente, que era o templo à deusa Diana, majestoso, lindo de se ver. Aquela cidade também, por ela ser uma cidade portuária, ela acolhia muitos imigrantes. E esses imigrantes vinham com suas crenças, com seus costumes, com suas culturas. Era uma cidade plural, era uma cidade onde todos e todas podiam conviver harmoniosamente. E naquela cidade, a prática da superstição, das crenças de mistério, cresceram muitíssimo. E isso afetou a igreja cristã, a igreja de Éfeso. Isso chegou a afetar a igreja de Éfeso. Quando o evangelho chegou a Éfeso, chegou pela via do próprio apóstolo Paulo. Ele foi lá fortalecer aqueles irmãos, foi apoiar aqueles irmãos. O primeiro grupo de crentes que se reuniu naquela cidade foram liderados por 2 crentes fabulosos que a gente deveria conhecer muito de perto. Quem eram essas pessoas tão dedicadas, tão amorosas, tão empenhadas com a vida da igreja, que era o casal Áquila e Priscila, a quem Paulo muitas vezes escreveu cartas dizendo saudações para a igreja que está em sua casa. Era um casal que para onde eles iam, eles faziam o trabalho missionário de plantar igrejas. Também nessa igreja atuou um outro cristão muito bem preparado, chamado Apolo. Paulo e Apolo muitas vezes disputavam a autoridade das igrejas, como nós encontramos na carta aos Coríntios. E Paulo e Apolo foram pastores da igreja de Éfeso. Olha, gente, essa igreja só teve gente boa liderando a ela. Depois de Paulo e Apolo, também foram pastores da igreja o jovem Timóteo, orientado por Paulo, e também o apóstolo João. Então teve muita consistência nesse ministério pastoral. Homens de Deus, tementes a Deus, que dedicaram sua vida ali para preparar aquela igreja para ser uma igreja pujante, uma igreja viva, uma igreja atuante, uma igreja que pudesse ser chamada de uma igreja forte, uma igreja viva, uma igreja cheia de poder e graça. O curioso dessa igreja é que os seus pastores treinaram os irmãos para serem grandes defensores da fé. Não faltaram
conselhos para que aquela igreja fosse um exemplo de testemunho cristão no meio daqueles irmãos. E nós vamos encontrar vários relatos dos apóstolos, vários relatos de Paulo sobre isso, como a mensagem que ele manda para a igreja de Éfeso, no capítulo de número 20 de Atos. Dá uma olhadinha lá e você vai encontrar essas orientações de Paulo. Você vai encontrar também no Novo Testamento a carta de Paulo aos Efésios, essa importante carta que é um tratado de teologia para a igreja do Novo Testamento. E vamos encontrar também conselhos de Paulo a Timóteo quando ele era pastor da igreja de Éfeso. Então a carta de Paulo a Timóteo, Paulo estava preso e ele manda conselhos ao jovem Timóteo para que ele possa pastorear aquela igreja muito bem. Além disso, meus irmãos, nós vamos encontrar esse bilhetinho aqui. Esse bilhetinho tem muita coisa nova, muita coisa que serve para a gente hoje, que o Senhor quer falar conosco através dessa palavra. Os crentes de Éfeso eram crentes perseverantes, eram crentes fiéis, mas eles tinham desenvolvido uma certa resistência contra aquele tempo difícil. Eles tinham desenvolvido uma maneira de se protegerem das perseguições, das acusações. E essa maneira deles se desenvolverem, essa proteção, fez com que eles pudessem combater os chamados falsos mestres, os falsos apóstolos que vinham para a igreja. A função de apóstolo era exercida por um grupo pequeno de pessoas. Eram eles que cuidavam da igreja, era um colegiado de fato. Mas aí havia também muitos irmãos e irmãs que saíam de forma itinerante, pregando o evangelho, preparados pelos apóstolos, para saírem de igreja em igreja, para poderem transmitir a mensagem do amor de Deus por todas as criaturas. A igreja de Éfeso, ela desenvolveu essa habilidade de saber quem era falso mestre e quem era o verdadeiro mestre. Quem dava a falsa notícia e quem dava a boa notícia. Olha que coisa interessante. Apocalipse 2:2 continua assim: sei que você não pode tolerar. A palavra tolerar é muito importante aqui. Você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Olha, meus irmãos, o que é que essa atitude de resiliência, de defesa da fé levou a eles? A fazer um critério seletivo de quem fala a verdade e quem não fala, de quem é verdadeiro e quem não é, quem é o autêntico e quem não é autêntico. O combate aos falsos mestres e a defesa contra os ensinos distantes da mensagem do Evangelho levou aqueles irmãos a desenvolverem uma certa prática que esvaziou o sentimento de amor uns pelos outros. É exatamente isso que acontece quando o zelo toma o lugar da prática do amor fraternal. Quando aquela preocupação com a sã doutrina ocupa o lugar da prática do amor fraternal. Eu quero dizer algumas coisas muito importantes para a nossa igreja neste momento. Preste atenção nisso. A fidelidade doutrinária jamais pode substituir a prática do amor fraternal. A essência da doutrina cristã é a prática do amor fraternal
tal como Jesus ensinou e realizou enquanto aqui viveu, com a sua própria vida e com os seus ensinos. Entre os grupos que ensinavam muitas doutrinas diferentes, nós vamos encontrar uma pluralidade de variações. Mas é preciso a gente aprender a entender que cada uma destas pessoas tem um papel importante para desempenhar no reino de Deus. A igreja, ela não tem essa autoridade de poder corrigir as coisas que parecem aos nossos olhos diferentes só porque são diferentes. Porque antes de qualquer prática, antes de qualquer ensino, deve vir o amor fraternal, a capacidade da gente conviver em meio à diversidade, a capacidade da gente dialogar em meio à pluralidade. Isso me parece um pouco difícil nos nossos dias atuais e parece que foi um pouco difícil também naquela época entre os primeiros cristãos. Um dos grupos que existiam dentro da igreja de Éfeso eram os chamados nicolaítas. Ninguém sabe quem era esse grupo, se era seguidor de alguém com algum nome parecido com Nicolau, não sei se era isso, mas o fato é que a palavra nicolaíta em grego lembra alguma coisa que fala das pessoas que são capazes de destruir a comunhão entre o povo. O sentido literal da palavra nicolaíta quer dizer exatamente aquele que destrói o povo. E esse grupo tinha um ensinamento moral diferente daquele ensinamento moral que era preservado ou que era conservado pela liderança da igreja de Éfeso. Era um movimento considerado herético dentro da igreja do primeiro século. Nós vamos encontrar esse grupo em outras cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Tudo indica que ensinavam imoralidade sexual, inclusive, e tudo indica que eles ensinavam alguma licenciosidade no que diz respeito aos costumes com alimentos sacrificados aos ídolos. Não quer dizer que Jesus rejeite essa prática. Jesus, ele até elogia, quando nós vamos ver no verso 6, que diz que é um ponto a favor dos crentes de Éfeso. Mas há uma coisa ao seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também os odeio. As odeio, não a eles, mas as práticas. Olha que aspecto importante. Parece que os crentes de Éfeso levaram a rigor a ideia de combater as ideias, combatendo as pessoas. Parece que eles levaram muito a sério essa ideia de que precisavam combater as ideias, combatendo aquelas pessoas, odiando aquelas pessoas. Apesar de todo o esforço cristão de Éfeso em zelarem pela doutrina dos apóstolos, pela mensagem do Evangelho, a carta tinha então um propósito. Ele se lembra aí o que falhou nessa prática do amor fraternal. Como é que vocês conseguiram sair da essência do Evangelho para ficarem se dedicando a uma prática de corrigir problemas, corrigir erros e ficar combatendo pessoas por causa das suas ideias? Anote isso para você. Uma igreja que não é capaz de amar não compreendeu a essência da doutrina cristã, nem o cerne da mensagem de Jesus. Sabem por quê? Porque somente diante do amor fraternal é possível construir uma relação comunitária de fato, viver em comunhão de fato
em meio às divergências e à pluralidade de ideias. Como que a gente consegue fazer isso numa igreja? Como que a gente consegue conviver com pessoas que pensam e agem de forma tão diferente? A comunhão na igreja, ela precisa dar lugar ao amor fraternal exatamente pelo fato de que é a partir da prática do amor fraternal que seremos reconhecidos como seguidores de Jesus. Eu queria dar aqui 3 indicações a partir da carta à igreja de Éfeso, a esse bilhetinho à igreja de Éfeso. Eu queria dar 3 recomendações de João para aquela igreja a fim de que eles superassem aqueles problemas. A primeira orientação diz respeito aos valores mais essenciais. Jesus, ele então diz para os líderes da igreja: não desistam de seus valores mais essenciais, não desistam daquilo que é mais importante, não deixem de fazer aquilo que é essencial para o Evangelho. No versículo de número 3, Jesus diz assim: você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Vale a pena a gente ter aquilo que é essencial preservado na nossa vida. As lutas podem até se tornarem grandes. A maneira como a gente enfrenta situações difíceis podem até causar desânimo na gente. Mas nós sabemos que nós estamos servindo a Jesus com aquilo que temos de melhor. E não há melhor maneira de servir ao Senhor do que colocar a nossa vida à disposição de Jesus para aquilo que é essencial. E sabe o que é essencial nos dias de hoje, meu irmão, minha irmã? É a gente se amar profundamente uns aos outros. A segunda recomendação diz respeito à condição de pessoa, aquilo que vai restaurar a vida de todos e todas, que vai dar dignidade. É como se a gente pudesse ter um sentido, que todos nós pudéssemos construir para a nossa vida. Quando Jesus fala do primeiro amor, ele não está falando de pessoas que abandonaram a igreja. Ele não está falando de pessoas que deixaram a igreja, como muitas vezes é equivocadamente dada a interpretação a essa passagem, que é exatamente o versículo de número 4, que diz assim: contra você tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Sabe a quem Jesus está se dirigindo nesta carta? Ao pastor da igreja, aos líderes da igreja, aqueles irmãos e irmãs que têm o dever de cuidar da igreja e deixaram de zelar pelo amor fraternal, zelaram muito pela doutrina, zelaram muito pela moral, mas deixaram de zelar pelo que é mais essencial, que é a prática do amor fraternal. A expressão primeiro amor se refere às práticas de misericórdia, de compaixão e até mesmo de comunhão e tolerância na vida da igreja. Veja como é importante essa palavra tolerância. Vocês não têm tolerado, vocês têm abandonado, vocês têm desprezado, vocês têm excluído quem pensa diferente de vocês. A terceira recomendação fala das relações consigo mesmo. Como que cada um está cuidando da sua própria vida. A principal causa dos conflitos na igreja não está naquela luta dos irmãos uns com os outros, não, meus irmãos. Não está na briga entre um e outro, mas está nas histórias de vida que cada um tem, cada um com seus conflitos internos, e que acaba revelando isso na comunhão entre uns e outros irmãos. É através desta busca de um reconhecimento, de tratar suas próprias feridas, que nós podemos cuidar mais do amor entre nós. Saber que cada irmão, cada irmã
é portador de uma história de vida que pode ter dor, que pode ter sofrimento, que pode ter angústia, que pode ter medo. A principal causa dos nossos conflitos está lá no nosso passado, nas coisas mal resolvidas, e nós precisamos resgatar isso. Por isso, no versículo 5, Jesus diz à igreja: lembre-se de onde você caiu, lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava lá no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Tirar o candelabro do lugar, meus irmãos, é como se dissesse ali, porque candelabro é um dos nomes da igreja que João está utilizando no começo do Apocalipse. Ele está dizendo o seguinte: se você não corrigir esse problema da falta de amor fraternal entre vocês, olha, não faz sentido vocês serem igreja, não. Não faz nenhum sentido vocês dizerem que são o corpo de Cristo. Porque corpo de Cristo sem amor fraternal não existe. Não serve para nada. Para concluir essa palavra, quero registrar aqui o fato de que vivemos num tempo em que parece que o amor entre os irmãos se acabou. Muita mentira circulando na igreja. Muita liderança mentirosa, corrupta sendo defendida na igreja, ocupando púlpitos, chegando a, inclusive, serem apresentados como pessoas de grande influência. Essa semana mesmo ouvi uma dessas situações em que um pastor convidou um líder legitimamente mentiroso, envolvido com práticas genocidas, para ocupar o púlpito da sua igreja e contar mais mentiras para o seu povo. Quanta gente equivocada, quanta gente envolvendo-se com isso, mas nós não podemos esquecer que o principal é a gente promover o amor, a verdade entre os irmãos e irmãs. Não o ódio, não a mentira, não a falsidade, não a luta política entre irmãos, mas defendermos o amor fraternal entre todos e todas. É preciso crer, meus irmãos, a gente precisa acreditar que é possível experimentar um novo tempo na prática do amor fraternal na igreja evangélica brasileira. Nós nos perdemos na prática do amor fraternal. Nós temos situações na igreja que nem é possível mais a gente dizer se a gente ainda é irmão em Cristo, só porque um pensa diferente, o outro votou no outro candidato e vai por aí afora. O quanto isso é importante? É tão importante a prática do amor fraternal na igreja, que essa recomendação no bilhetinho de João para a igreja de Éfeso vai lembrar uma outra recomendação do apóstolo Paulo na carta aos Efésios. Eu separei aqui para deixar conosco, para a gente carregá-la durante a semana. Está lá em Efésios capítulo 6, verso 24. É a saudação final de Paulo aos crentes de Éfeso. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Que amor é esse que não se deixa corromper por influências políticas, por ideologias, por falsas informações, por mentiras? Que amor é esse que não se deixa corromper pelos poderes do mundo? É esse o amor que a gente precisa resgatar na igreja. Vamos fechar nossos olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta palavra. E ajuda a nossa igreja a desenvolver amor fraternal entre os irmãos e irmãs, até mesmo entre aqueles que pensam diferente de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos pessoas compassivas, amorosas, fraternas, solidárias, que vivem em comunhão. Nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Estamos chegando, então, ao final da nossa mensagem. E eu queria, neste momento de intercessão, fazer
um pedido apenas, que é gratidão. Os irmãos que estiveram na minha casa domingo passado sabem do que eu estou falando, não é? Deus foi muito bondoso com a gente estava ansioso porque estava demorando a liberação da cirurgia, nós não sabíamos em que circunstâncias se daria essa cirurgia, e Deus permitiu que a gente estivesse juntos no domingo passado, e na segunda-feira já saiu a autorização e tudo correu muito rapidamente, muito prontamente, e na sexta-feira fui internado, e hoje pela manhã já tive alta e já estou atuando para a glória do nosso Deus. Vamos louvar a Deus por isso. Glorifica o Senhor comigo. Vamos louvar ao nosso Deus. Claro que eu sei que todos nós temos problemas, temos necessidades. Então eu peço que você escreva aqui no chat, aqui do lado, o seu pedido de oração. Eu vou estar orando por você. Ok, meu irmão, minha irmã, sua necessidade. Se você assiste esse vídeo em outro horário, pode colocar aqui embaixo nos comentários o seu pedido de oração. Eu quero orar pela sua vida. Vamos orar? Ore ao Senhor, agradeça a Deus por essa bondade para comigo. Eu até brinquei com os irmãos, né? De que eu imaginava que estaria a essa altura cantando com os anjos, né? Fazendo parte dos coros celestiais, pisando nas nuvens, mas não foi desse jeito. Não foi a última palavra de Deus para a minha vida. O Senhor quer ainda compartilhar bênçãos entre nós através da nossa convivência. Amém? E vamos em frente, vamos juntos. Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu amor infinito, pela maneira como o Senhor tem cuidado da nossa igreja, da nossa vida. E de um modo muito especial, Senhor, obrigado pela cirurgia que eu passei. Obrigado pela vida do Dr. Miguel, que fez a cirurgia, do Dr. Carlos Eduardo, que foi o anestesista, do Dr. Ricardo, que foi o auxiliar na cirurgia, dos enfermeiros, dos médicos do Hospital Pasteur, que foram tão atenciosos, tão profissionais ao cuidar da minha saúde. Eles foram verdadeiros instrumentos em Tuas mãos para abençoar a minha vida. E eu peço, Senhor, que Tu abençoes a vida deles também. Muito obrigado, Senhor, porque posso estar aqui com os nossos irmãos e irmãs, compartilhando a palavra de Deus. E faça com que essa graça multiplique cada vez mais para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado pela sua presença aqui nesta hora, muito obrigado pela sua companhia e espero estar com vocês no próximo domingo. O próximo domingo é domingo de carnaval, no calendário do nosso estado, nosso Brasil, é carnaval. Mas teremos nossas atividades online regularmente, tá bom? Então você pode acessar o nosso canal. Teremos pela manhã a terceira aula sobre Jeremias e teremos à noite, às 18 horas, a terceira mensagem da série A Última Palavra sobre a Vida. No primeiro domingo de março, nós teremos um encontro da nossa igreja, que será anunciado, né? Nós já vamos nos preparando para isso. Nesse domingo, esse encontro presencial será um culto na casa de uma de nossas irmãs, em que teremos a celebração da Ceia do Senhor. Então já estamos avisando para que todo mundo se locomova, será um lugar de fácil acesso para todos os irmãos e irmãs. E orem por isso, para que essa reunião aconteça. Nós já estamos nos preparando, meus irmãos e minhas irmãs, para retomarmos nossas atividades presenciais. E esse primeiro domingo de março será um pequeno ensaio para isso. Tá bom? Muito obrigado pela sua companhia. Até lá e um bom restinho de domingo para você.